Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Sou o professor Gabriel e pretendo ajudá-los aí com a matéria de filosofia. E o tema da aula de hoje, hedonismo. Nós hoje vamos resolver e explicar um pouquinho a respeito dessa matéria, dar uma olhada nos exercícios do volume 5, semana 2. Então, antes que nós continuemos, peço, como sempre, que vocês se inscrevam no canal, acompanhem as nossas redes sociais para saber das novidades, das interações todas. E aí, vamos começar, para não perder mais tempo. Galerinha, hedonismo. É uma palavra que eu imagino que não está dentro do vocabulário de muitos de nós, afinal de contas, né? Esses termos gregos, antigos. Entretanto, o hedonismo certamente já deve ter passado um pouco pela tua cabeça de uma maneira mais intuitiva. Hedonismo é uma linha, uma tradição dentro da filosofia que julga que o prazer, que a felicidade, pensando bem nessas coisas físicas, sensíveis do prazer e da felicidade, esse é o grande ponto da existência humana. A felicidade, o prazer sensível, na visão hedonista, é um bem superior, é um bem maior, um bem comum que deve, ou que pelo menos indiretamente, cerceia a vida das pessoas. O hedonismo, pessoal, acompanhou todo um conjunto de pensadores gregos e pensadores também um pouco posteriores, como no utilitarismo de John Stuart Mill e Jeremy Bentham, lá no século XIX. E querendo ou não, como a gente falou, essa filosofia, essa ideia de que a felicidade e o prazer é o grande norte orientador do ser humano, provavelmente já deve ter passado um pouco pela sua cabeça pelas vias do senso comum. De todo modo, como o material de vocês mostra, essa não é a única perspectiva filosófica que trabalha com a ideia do prazer ou a felicidade como sendo o norte do ser humano. Claro que não. Até o próprio hedonismo possui a sua história, os seus pensadores ali, que alguns acabam colocando prazer individual como o maior bem do indivíduo, como o maior orientador do ser humano, um bem em si. Existem outros, porém, que têm uma noção um pouco mais coletivista, ou seja, de que o prazer, a felicidade da maioria, esse é sim o bem maior da existência e das ações humanas. Certo? Entretanto, como vocês devem ter visto aqui em cima, a atividade número 1 trata de Epicuro. E, aliás, não só a atividade número 1, como também a atividade número 2 trabalha com o tal Epicuro. E aí fica a questão. Epicuro era um hedonista? Não. O material de vocês mostra ali que existe uma distinção entre o hedonismo e o epicurismo. Enquanto o hedonismo coloca o prazer sensível, né, como a coisa superior, a felicidade de uma maneira ampla, seja a felicidade de tomar um corote, seja a felicidade de ser o vencedor do Among Us, seja a felicidade que seja de comprar o PS5. Felicidade é o bem maior na visão hedonista. Agora, na visão epicurista, a felicidade é tratada de uma maneira um pouco diferente. Como a gente vai ver ali nos textos das questões 1 e 2, o epicurismo trabalha com uma análise racional do prazer e conclui, Epicuro, que é o prazer moderado. Um prazer mais ligado à tranquilidade, à calma. Esse é o maior bem, a maior felicidade que o indivíduo pode ter. Enquanto o hedonismo é um pouco mais geral em relação aos prazeres, trabalha com prazeres intensos, com prazeres, enfim, diversos. A ideia do epicurismo
envolve, para dar uma distinção, a felicidade calma, tranquila e constante. Joia? Então são correntes diferentes. Hedonismo e epicurismo trabalham ali de maneira levemente diferente dentro da filosofia a respeito da felicidade. Joia? Vale a pena buscar ali as conclusões de cada uma delas, afinal de contas, né? Você não quer ser feliz? Vamos lá, pessoal. Questão número 1 do Enem. Alguns dos desejos são naturais e necessários. Olha a visão epicurista. Outros são naturais e não necessários. Outros nem naturais e nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Então, para o Epicuro, né, não é todo desejo, toda a busca por felicidade que é uma busca válida, uma busca que vale a pena correr atrás. Tem os desejos que são naturais e necessários, outros, ó, são naturais, mas não precisa daquilo. Tem os desejos também que não são nem naturais nem necessários, mas artificiais, de uma opinião boba, né? Poderia, por exemplo, incluir nisso aí um desejo pela riqueza desmesurada, né? Você querer mais e mais e mais grana, acumulando mais carro do que Cristiano Ronaldo. Continuando a leitura. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários. Mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter sua satisfação, ou parecem geradores de dano. Então, olha que interessante. Epicuro também, nessa filosofia da felicidade, ele está lá tentando entender um pouco o papel da dor e do desejo. Entende? Então, é uma linha filosófica interessante também, assim como o hedonismo, né? Mas, repito, é distinta do hedonismo as conclusões de Epicuro. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim, letra A, alcançar o prazer moderado e a felicidade. Opa, quando eu falei de epicurismo, falei disso aí, não falei? Prazer moderado, felicidade, calma. Vamos ver os outros. B. Valorizar os deveres e as obrigações sociais. Tem isso no texto? Eu comentei disso? Então tá fora. C. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. Então é aceitar sofrimento. Epicurista fala assim, não, a vida é sofrimento mesmo, a vida vai ser dura de vez em quando, e é isso aí mesmo e pronto, acabou. Não é bem a mensagem, tanto do texto quanto do epicurismo. Tem um pouco mais a ver com outra filosofia da felicidade, a parte do estoicismo. Mas, ó, não é o caso. Vamos para D. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Então, é você pensar a respeito do que Deus coloca como certo e errado para a gente, ou que os deuses colocam. Não. Ficamos, então, com a letra A. Epicurismo é prazer, moderado e felicidade. Joia? Seguindo então para a atividade 2, pessoal, da UEM, 2013. Acostume-te à ideia de que a morte, para nós, não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. Então, olha que interessante, na filosofia do epicurismo, também se pensa a respeito da morte. E aí, Epicuro diz uma coisa muito interessante. A morte não tem que ser temida, né? Já que, olha ali, ó, se a morte é a privação, é o fim das sensações, quando tu morrer, não vai ter nem bem, nem mal, nem dor, nem felicidade. Então, para o epicurismo, a morte representa um nada, ok? Então não se deve temer a morte. Cuidado! Epicuro não está falando que você tem que buscar a morte, ele está falando o seguinte, a vida, nesse momento que você está aqui respirando, interagindo, mandando mensagens ali com fotos do seu bíceps, essa é a vida, esse é o momento que você tem para ser feliz. Ele só está dizendo que você não precisa temer a morte, ficar pensando, ai meu Deus, não, não faz sentido. Pelo contrário, pensar demais na morte de uma maneira triste, de uma maneira que você se apegue demais ao medo,
Isso te afasta da felicidade. Então esquece um pouquinho a morte e vive a vida. Continuando. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera. É isso mesmo, aproveitar a vida, mesmo que seja curta. Esse aqui é o foco. Sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo da imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada dessa lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Então é basicamente o que eu tentei resumir para vocês, na verdade. Né? Se você fica cheio de medo da morte, isso vai te dando um pouco de dor e angústia, esperando que a morte chegue. Né? Então, é aproveitar a vida efêmera, curta que seja. Joia? Então, a partir do trecho citado, é correto afirmar que a morte, por ser um estado de ausência de sensação, não é nem boa nem má. Então, com a morte chegando, você não sentindo nada, isso significa que a morte não é nem boa nem má. Parece sim. Então, vamos ver. A vida deve ser considerada em função da morte certa? Não. Se isso faria sentido. C. O tolo não espera a morte, mas vive apoiado nas suas sensações e nos seus prazeres. D. A certeza da morte torna a vida terrível. E aí, pessoal? O que vocês acham? Vamos ver? Letra A. Vamos rever as outras, pessoal. A vida deve ser considerada em função da morte certa? Não, o trecho não dá essa ideia de que a morte como certa deve ser algo em mente enquanto você está vivendo, certo? Letra C. O tolo não espera a morte, mas vive apoiado nas suas sensações e nos seus prazeres. Bom, isso aí, pessoal, está um pouco mais de acordo com a ideia do hedonismo. Né? O tolo não espera a morte. O tolo vive apoiado. Não, espera lá. A C nem é do hedonismo, na verdade. Olha só como é que eu estava equivocado também na leitura. A C simplesmente não está de acordo com a ideia. Certo? Na verdade, o tolo, ele sabe que a morte vai existir e vai ficar pensando ali nisso o tempo todo. O indivíduo racional, ele sabe da existência da morte, ele vive apoiado nas sensações e nos prazeres moderados, entende? Então a D faz uma salada doida aí, e tenta te enganar. A letra A, portanto, é aquela que melhor representa a visão epicurista. Joia? Então tá bom, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Tá aí um pouquinho do que eu trago sobre hedonismo e epicurismo. E eu espero que você tenha curtido. Se gostou, deixa um joinha, deixa um biscoito e a gente se vê na próxima. Obrigadão, pessoal. Valeu!